Sou bruxo, tradicionalista, filho de uma bruxa, e prego sempre que a bruxaria não pertence ao diabo, muito pelo contrário, é o contato do homem com a natureza. Sou destruidor de crenças limitantes e preconceituosas. Eu sou o Bruxo Malagueta e eu estou aqui no Redcast em um debate, um bruxo versus 25 cristãos. E a minha primeira afirmação é: bruxaria não é coisa do diabo. Que você fala muito sobre essa questão da bruxaria ser, então, ter um aspecto bom, né, que está relacionado à natureza e tudo mais. Eu não sei se você está familiarizado com esse livro que eu vou citar, mas existe um livro apócrifo da Bíblia que se chama Enoque. Eu não sei se você já leu, já sabe de alguma coisa que está escrito lá. O que eu questiono aqui é o seguinte: esse livro, ele remonta em 10 capítulos, dos 108 capítulos que ele tem, um período da Bíblia no capítulo 6, que fala sobre os filhos de Deus terem tomado as filhas dos homens. Só que ali ele explica com uma extensão muito maior. E ele fala o seguinte, que 200 anjos foram vindos do céu, pousaram ali no Monte Hermon, e eles entraram em um acordo para que fosse exatamente isso que eles fizessem, eles possuíssem as filhas dos homens. Depois que eles concluíram isso, em sinal de rebelião a Deus, eles começaram a ensinar justamente todo esse tipo de coisas que são ligadas à divisão de raízes, a encantamentos. Também ensinaram os homens a fazer armas, ensinaram metalurgia para os homens. Começou a desenvolver vários tipos de coisas lá nos primórdios, inclusive. Que bom, né? Exatamente. Assim, que bom que a gente tem esse entendimento que foi escrito lá. Só que isso foi fruto de uma rebelião. Deus não estava de acordo com aquele tipo de conhecimento que eles passavam para os homens e para as mulheres naquele sentido, e principalmente não estava de acordo deles terem saído da sua habitação natural para possuir as filhas dos homens, e aí geraram os tais néfilins que a Bíblia fala. Então, diante disso, você não se preocupa que, da forma como você diz que você tem contato com essas coisas, uma vez que você atribui até a questão afro, certo? A origem da sua espiritualidade. Penso também ao culto tradicional iorubá. Tá, então uma vez que você está em contato com isso, se nós temos essas explicações que nos trazem esses fundamentos, você não se preocupa de repente estar em contato com coisas que até mesmo você desconhece? Não, porque quando você fala nós, você me engloba junto. Eu não pertenço à sua religião. Eu não acredito nos seus conceitos. Respeito, como eu sempre falo, mas eu não acredito. Sim, agora, mas eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um conhecimento literário, Bíblia, certo? Da sua Bíblia. Esse livro não está nem propriamente na Bíblia em si. Sim, mas não pertence à minha religião. Tudo bem. Agora, o fato então de ele existir e contar esse tipo de história para você é que ela não tem sentido. Na verdade, você não acredita no que está escrito ali. Você acha que não faz parte da minha religião, não faz parte do que você entende. E uma vez que não faz parte, como que você se baseia que aquilo que você pratica é bom? Porque pra mim faz bem. Pra você faz bem. Exato. Mesmo quando você usa isso como um artifício de fazer algo ruim pra alguém, porque é ruim? Como você diz, que se a pessoa te fez um mal, se a pessoa fez um mal pra alguém, você tá se colocando na posição de então se levantar como meio que um intermediador ali. Porque eu não posso me colocar na posição de Cristo e da outra face, porque eu não sou um ser humano. Tá, mas ainda assim te dá o direito então de fazer alguma coisa que prejudique alguém? Prejudicar, não. Não. Eu acho que é olho por olho, dente por dente. Dentro da minha religião, sim. Tá, eu sei que até dentro da Bíblia satânica tá escrito isso. Não tem nada a ver com você também, certo? Mas a Bíblia satânica, assim, ela afirma ainda mais que deve ser dessa forma mesmo que as coisas aconteçam. Mas, por outro lado, eu fico me perguntando, se você tem plena certeza disso, mas mesmo assim compactua com certos tipos de coisas que estão relacionadas a espíritos, a entidades, se você mesmo às vezes não se questiona sobre isso, entendeu? De repente, tá entrando num meio, num campo, que talvez até pra você mesmo seja desconhecido, mas você só atribua que seja bom, porque te faz bem. Como se fosse um sentimento. Porque eu estou há 24 anos dentro da espiritualidade, eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho caráter, eu não bebo, eu nunca usei droga na vida. Pra mim, minha religião me faz muito bem. Ok. Porque hoje em dia bruxaria é muita coisa, né? Hoje em dia, sim, infelizmente, isso acaba trazendo uma visão bem negativa. Né? A bruxaria hoje está mesclada com satanismo, luciferianismo, práticas criminosas, entre outras coisas. A bruxaria é a ligação do homem ou mulher com a natureza. A bruxa é a mulher que curava através das ervas, as antigas médicas que faziam os partos, que cuidavam das famílias e por aí vai. Certo. Isso é a bruxaria, o contato do homem com a natureza. Agora eu vou falar da minha visão teológica, tá bom? Por que as pessoas que são cristãs entendem a bruxaria como algo vindo do Satanás, da sombra e tudo mais? Não vou usar a palavra diabo aqui, porque também diabo é muita coisa hoje em dia, mas algo do Satanás. Biblicamente falando, a gente entende que qualquer força energética que não venha do próprio Espírito Santo vem das trevas. O cristianismo ele é binário, ou é do Espírito ou é de Satanás. Então, se dentro de qualquer rito, até ritos que muitas vezes se autodenominam cristãos, rebeldes e tudo mais, se dentro de qualquer rito, a fonte energética que eles buscam não é o próprio Espírito Santo, logo nós entendemos que isso vem do diabo. Agora, isso não significa que eu não acho que você deva existir, que eu não acho que você deva ter liberdade de cultuar. A gente precisa separar o que é crença do que é o ato civil. Né, não, do que é o ato civil. Então, eu dizer que pra mim a bruxaria é do diabo, não significa que eu estou te desrespeitando. Significa que eu estaria se eu tivesse a bruxaria do diabo e você não
não pode exercê-la. Aí é desrespeito. Eu entendo, mas quando isso é generalizado e apontado o dedo para as pessoas, e isso sai de dentro da crença da igreja e passa a ferir outras pessoas enfiando uma religião goela abaixo, isso não é correto. Mas onde está sendo enfiada uma religião goela abaixo? Em todos os canais de televisão, em todos os evangélicos que batem nas portas das pessoas. Eu não tô vendo pastores amarrando bruxos em igrejas falando, aceitam Jesus porque vocês estão... Eu vejo. Então me mostra onde, porque eu não vejo. Você pode assistir os meus debates. Assisto vários, todos. Então você devia assistir. Quase todos eles. Você devia assistir. Em nenhum momento eu o pastor vi me os enfiou meninos goela serem abaixo. Os desrespeitosos meninos não, contigo. os dois não. Os dois não falaram pra mim que eu deveria ser evangélico e me dar a torta. O outro pastor falou. Vai lá que tem um exemplo. O outro pastor disse que ele prega aquilo que ele acredita como verdade pra você e você E eu não tem tenho essa a intenção. opção de escolher ou não. Mas eu não pedi essa opinião dele. Ponto. Você não mas precisa ouvir a opinião. eu não pedi a opinião E dele. você não precisa ouvir se isso você que não é o quiser. desrespeito. Eu não posso chegar pra você e dizer que seu brinco é fake, seu batom é fake, sua maquiagem é Você fake. pode. Não posso. É Você pode desrespeito. achar, você pode achar que meu brinco é Não, mas fake. eu não preciso falar. Isso é desrespeito. Você pode A achar. sua liberdade Você pode termina achar. quando começa do outro. Então, precisa existir um não respeito. no campo do pensamento. Sim, eu mas não estou... eu posso pensar. Eu não estou te proibindo de ser bruxo. Eu posso pensar. Eu não preciso falar pra você o que eu acho. Eu não estou te proibindo de ser bruxo. Mas não queira me obrigar a dizer que na minha religião você é de anjo de luz, de forma alguma, mas eu nem quero. Porque não tá certo. Eu nem quero. Não, mas aí que tá o porém. Não tá certo pra você. Eu nem quero. O que eu peço é respeito. Eu não peço que a religião de vocês me aceite, aplauda ou ache bom. Eu quero respeito, cada um com a sua religião, cada um com a sua crença, cada um com o seu Deus. Ponto. Entendi. Então não tem debate. Não tem debate, porque você acha que a bruxaria não é do diabo, eu acho que a bruxaria é do diabo e cada um brinca no seu parquinho assim. Exatamente. Isso é válido. É. E onde tá a discordância disso? Não tem debate. Alguém discorda? Alguém acha que ele não pode ser bruxo? Que ele não deve existir porque ele é bruxo? Alguém acha isso? Ponto. Dentro da lei de Moisés e dentro da lei bíblica, pelo menos no Antigo Testamento eu não encontrei até hoje um termo, uma palavra dizendo que Satanás fazia feitiçaria. Todavia, a bruxaria, ela existe e ela já existia. O papel de Deus, quando ele chama o homem a viver uma vida em sua presença, é simplesmente se afastar. Por que exatamente se afastar? Porque quando você olha Êxodo capítulo de número 5 ou 7, não me lembro, os magos de Faraó fizeram bruxaria e imitaram os sinais de Moisés. Quando você olha e continua vendo outros textos bíblicos, a pitonisa de Atos 16, 1 Samuel 28, nós encontramos, à luz da Escritura, conceitos de bruxaria. Todavia, o que o nosso Deus ensina para nós é exatamente fique longe, não se envolva, E vocês devem ficar. não se misture. E vocês não devem se misturar. Exatamente. Por que eu vim falar isso aqui para você? Porque às vezes parece que a Bíblia caça uma perseguição contra vocês na boca de pessoas despreparadas. Na verdade, na boca de pessoas que vivenciam, não despreparadas. Não, despreparadas que eu te digo, de pessoas que sentam aqui muitas vezes e não sabem explicar para você corretamente o que é o conceito que Deus nos proíbe. Esse é o grande ponto. Eu compreendo a visão de vocês e eu respeito a visão de vocês. Eu não tenho problema contra os evangélicos, muito menos contra Deus cristão, contra Deus do cristianismo e, enfim, nenhum. Quem me acompanha sabe que eu canto hinos evangélicos em casa. Sim. E eu gosto muito. E de certa forma toca meu coração e tá tudo bem. O que eu peço é respeito com a minha religião. Sim, com certeza. De forma alguma eu acho que seja errado a pessoa exercer a sua fé. O que eu não aceito são pastores, são católicos, são, enfim, pessoas que seguem o cristianismo que praticam a religiosidade. Sim. Ao extremo, enfiando goela abaixo do próximo, que causa o quê? Depredação de casas de religião, Concordo. que causa eu estar realizando um ritual de oferendas na rua e ser chamado de tudo e mais um pouco. E por aí vai, como questões relacionadas ao gay, ao qual eu faço parte, sofro preconceito e intolerância Sim, desde claro. criança do colégio, do meu pai, que me chamou de aberração a vida inteira, e por aí vai. Sim. E eu sempre respeitei todas as religiões, eu sou bem universalista. O conceito que eu quero deixar para você nesse debate aqui, não sei nem como meus companheiros vão entender, é o seguinte, é que eu não estou em momento nenhum a favor das práticas dele. Ele tem as práticas dele, nós temos a nossa. Todavia, o que Deus manda para nós que estamos debaixo de um conceito bíblico é aquilo que está em Êxodo, capítulo de número 20, verso 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura do que há no céu, na terra, semelhante ao que há debaixo da terra. Não se encurvarás a elas e não prestarás culto, porque sou eu, Deus zeloso, que visita a maldade do pai no filho, até a 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Acho lindo, e é sobre isso. Então, eu te apresento só o conceito de que o cristão não te odeia, a minha Bíblia, ela não te odeia, ela não te detesta, e ela não manda que ninguém queime você na fogueira. A única Agradeço. coisa é que o nosso conceito diz que nós devemos ficar longe. Mas eu acho que quando nós sabemos conversar e se expressar, tudo termina muito bem. Né? Parabéns, obrigado. Beleza? Nós não fazemos acepção de pessoas. Coisa boa. Se você enfrentou esse problema com
alguns evangélicos não representa todos os evangélicos, tá bom? Exato. Então, apesar de não concordar, e a gente tem que ser muito claro, porque Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Eu quero saber se você se considera cristão. Eu me considero cristão na questão de crer em um Deus, não necessariamente no mesmo. Eu acredito, sinceramente, que é o mesmo Deus, porém com nomenclaturas diferentes e, dependendo da região, uma crença diferente. E quem é Jesus para você? Jesus é uma pessoa que trouxe o bem à humanidade, o amor ao próximo, empatia. Morreu pelos seus pecados? Pelos meus não, porque eu não pertenço a essa fé. Acho que morreu pelos pecados de vocês. Pelos da humanidade inteira. Pelas de vocês. A Bíblia diz: todos pecaram, mas a Bíblia não pertence à minha fé. Você não crê na Bíblia. Por que você não crê na Bíblia? Porque não pertence à minha religião. Sim, mas você tem razão. Você tem razão. Seu Joaquim, eu respeitei o seu Deus, elogiei o seu Deus, e vou dizer novamente, por mim, ele não morreu. Morreu por vocês. E acho muito bonito a crença de vocês. Então, você não crê na Bíblia? Não. Então, você não crê na Bíblia porque você tem base para não acreditar nela? Qual é o fundamento que você tem? Não, porque eu não tenho interesse. A minha segunda afirmação é: religiões de matriz afro não cultuam o diabo. Na verdade, nem acreditam na existência dele. Eu concordo plenamente com você. A África não cultua ao diabo, porque 62% da África são cristãos. 30% da África servem ao Islã. A tua religião, você cultua o Olodumare. Culto tradicional iorubá. Olodumare é o deus do povo preto, da Nigéria em específico. Olodumare, né, ele é um deus do povo preto, mas é um deus de 2% do povo preto. Uhum. O povo iorubá, que cultua esse Olodumare, a massa esmagadora é cristã. Uhum. Então, você que se diz proteger o povo preto, quando você fala do cristianismo, você está atacando a fé do povo preto. Entende? Na realidade não, amor. Na realidade eu defendo o povo preto da minha religião. Eu defendo o povo preto que cultua o orixá. Esse é o povo que eu defendo. Então, mas você disse que quando a gente associa o povo preto a só quimbanda, umbanda, candomblé, a gente está generalizando. A umbanda, quimbanda e o candomblé não fazem parte da cultura afro. Mas nós temos raízes de matriz africana. O candomblé sim. O candomblé sim. Candomblé é diáspora. Candomblé, quimbanda são tudo de raízes africanas. Quimbanda não, nem umbanda. Não. A quimbanda não é de raiz africana. Não, são fluentes do espiritismo. Tanto que nós incorporamos pessoas mortas. Nós não incorporamos divindades afros dentro da quimbanda. Então, a gente está falando... Isso aqui te trazer uma conscientização que, quando você fala sobre o Deus cristão, você está falando do Deus de 60% da África. Uhum. 60% da África, a sua massa esmagadora é cristã, é protestante, ortodoxa, batista. Elas creem em Jesus. Tá, mas o que isso tem a ver com a questão de a religião que eu sigo não acreditar no diabo? Qual que era o tema? A religião afro não acredita no diabo. Eu estou falando que realmente não cultua o diabo, não acredita no diabo. E você concorda que o povo cristão africano, em sua massa de 60%, eles têm lugar de fala, né? Claro, com certeza, todo mundo tem. Não só Sim. eles. E como eles têm lugar de fala, o próprio povo africano afirma que essa religião de Yorubá, Olodumare, são de matrizes demoníacas. Vou te contar. Eu fui na Nigéria. O povo preto fala isso. Quando você vai Vou te explicar. Eu fui pra Nigéria e sou iniciado lá. As pessoas que pertencem ao Islã, elas não deixam de ter os seus orixás nas suas salas, porque isso é uma questão regional. Não todos. Isso é uma questão regional. Isso faz parte da cultura deles. Inclusive o sobrenome dos nigerianos, em grande parte, tem a ver com orixás. Isso não é uma religião para eles. Isso faz parte da cultura. Isso é cultural. Ou seja, eles podem pertencer ao Islã, podem acreditar em Deus e não deixam de ter os seus orixás em casa. Eu te afirmo porque eu estive lá. Mas eu tô trazendo um dado que realmente é verdadeiro. Eu te afirmo porque eu estive lá. Você acha que o cristianismo contribuiu para o bem da humanidade? Falei ontem. E muito. Exatamente. Você não concorda que depois do cristianismo a mulher foi mais valorizada? Não. A criança, o pobre, o preto, a mulher não. Os indígenas começaram a ser pessoas de verdade através de Jesus que prega que nós somos todos iguais. Não há judeu, a mulher sim. A mulher não, eu não concordo. Você perguntou se eu concordo, eu não concordo. O cristianismo ajudou a estruturar uma sociedade muito, muito positiva. A Constituição é baseada na Bíblia. Exato. Senão nós não teríamos um conceito de sociedade tão organizado. As pessoas falam muito sobre a submissão da mulher, que você tocou nesse tema, mas a Bíblia diz que o homem, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Uhum. É muito mais pesado para o homem esse chamado de cuidar, de zelar, de proteger. Então é uma missão que a mulher está fazendo junto. Em Gênesis diz que façamos a humanidade a nossa imagem e nossa semelhança. Ou seja, Adão antes, né, vamos falar um português aqui, já lavava suas cuecas antes da Eva chegar, entendeu? Então é um casal que glorifica Deus juntos, ao mesmo tempo. Mas eu entendo sim. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. A Bíblia apresenta, por mais que você não acredite, mas eu quero deixar essa reflexão,
que só existe um mediador entre Deus e os homens. Quando nós falamos que nós discordamos, ou que, por exemplo, que você já fala que, por exemplo, bruxaria do diabo e tudo mais, nós não estamos desrespeitando, faltando com respeito, muito pelo contrário, nós estamos apresentando que só existe um único caminho verdadeiro para alcançar o objetivo principal, né? É que você falou a respeito do cuidado do corpo, isso é muito importante, porque todos os cristãos aqui também cuidam do seu corpo, ou deveriam cuidar. Cadê a pauta? Ou deveriam cuidar, vou chegar agora. Ou deveriam cuidar, mas assim, nós entendemos que não somente o corpo deve ser cuidado, mas também a nossa alma e o nosso espírito. Então, a pauta está falando que, no caso as religiões de matriz afro, elas não cultuam o diabo. Só que assim, como foi falado aqui, existe uma dualidade. Tudo aquilo que não pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doutrinas principais da fé, elas, em contrapartida, vão fazer parte do diabo. Ou seja, no que a Bíblia declara em 1 Timóteo 2,5, que só existe um único mediador entre Deus e os homens, né? Então, assim, eu tô aqui para falar para você que nós não estamos em maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, desrespeitando a tua fé. Muito pelo contrário, você está aqui tendo a oportunidade de fala, isso é muito importante, mas nós estamos aqui para dizer que só existe um único caminho que pode levar à salvação, não somente do corpo. Eu desejo que vocês sejam muito felizes com a religião de vocês. Eu acho isso maravilhoso. Inclusive, eu tenho um vídeo falando dos pontos positivos da igreja evangélica, de recolher pessoas que precisam de ajuda. Eu acho muito bacana. Reestruturar pessoas que querem pertencer à religião de vocês. Isso é bacana. Tá, então, mas eu não quero, entendeu? Sim, correto. Mas assim, a partir do momento que a gente fala que, por exemplo, tudo aquilo que não pertence a Deus automaticamente e literalmente pertence ao diabo, nós não estamos aqui em maneira nenhuma desrespeitando a tua fé. Nós estamos muito pelo contrário, demonstrando amor, dizendo o seguinte, que se você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai ter esse corpo que você cuida, que tá tudo bem, você tem que cuidar, mas o teu corpo pode ser transformado num corpo incorruptível, num corpo de glória. O problema é esse. Essa imposição, se você aceitar, fica um texto para sua reflexão e etc, eu não tenho interesse. Não, mas eu não tô impondo, eu tô isso é desrespeito, debate, porque a tua liberdade termina quando começa a minha. Não, mas assim, ó, Nenhum momento eu tô vindo aqui dizendo para você precisa conhecer Maria Mulambo. Certo. Você precisa conhecer Exu Caveira. Tá, mas se você colocar na mesa... Você precisa ir dentro do meu terreiro para conhecer antes de falar. Se você colocar na mesa e falar assim, conheça. Tudo bem, eu não sou obrigado a conhecer, você está me expondo. A partir do momento que nós colocamos o evangelho na mesa, não é uma imposição, é uma demonstração do amor da cruz. Você é totalmente racional, inteligente, um homem de Deus. Você escutou eu falar 2 ou 3 vezes que eu não tenho intenção de conhecer a palavra. Quando a gente fala de crenças, a gente precisa entender como essas crenças se validam. É a parte principal. A gente já falou, por exemplo, como a Bíblia ela se valida, né? A Bíblia ela é validada historicamente, tudo. A gente entra nesse ponto. Agora você é iniciado no culto de Olodumare, né? Do Yorubá, como Ifá, Yorubá, né? Também o Ifá. No Ifá. Ifá, ele faz a prática do bem. Ele pratica o bem, né? Ele tem, é claro, no culto de vocês tem o energia positiva, negativa e tudo mais. Agora, é contraditório quando você é bruxo ao mesmo tempo que você também é Ifá. Porque iniciado... a bruxaria não é religião. Mas a bruxaria ela tem práticas que muitas vezes são negativas. E Ifá não permite a negatividade. O meu Odu de Ifá não fala isso, pelo contrário. Quando você inicia em Ifá, é sacado o seu Odu. O seu Odu pessoal. Ifá, ele tem mais de 4.000 anos de história. E não é tudo que está dentro de Ifá que serve pra mim. Porque Ifá vê cada ori, cada cabeça individualmente. Sim, o meu Odu se chama Iretessá, Ireteossá. Fala que eu nasci feiticeiro. Eu não tenho nenhum euó, nenhum tabu. Mas o padrão da sua religião é que a bruxaria não pode. Aqueles que praticam negativo, eles são penalizados. Você não pode falar sobre algo que você desconhece. Agora, o meu Odu me permite e fala que eu nasci pra fazer feitiços. Mas para o mal? Também. O meu Odu, você acha que isso é positivo? Tem pessoas... mas é que tá, tem o conceito de mal. Pra pessoa... Tem Odus que dizem, você não pode fazer o mal, atacar uma pessoa e etc. Por exemplo, eu não posso e nem quero fazer qualquer tipo de feitiço contra uma mulher. E eu não posso. É um euó meu. É uma nem mulher, nem pessoas mais velhas, porque faz parte também do meu Odu não. Mulher. E nem pessoas mais velhas também seria penalizado dentro da tua crença. Agora, o ponto mais importante de tudo isso a gente já falou sobre isso, mas é importante trazer para o debate, a fé que você pertence, ela é uma fé baseada numa questão absolutamente oral. E a oralidade, como a gente já pontuou outras vezes, ela depende muito da cosmovisão individual de cada ser humano, porque ele vai viver a espiritualidade conforme a visão de vida que ele tem. E aí a gente fica naquela, como que a gente pode validar de fato que é uma crença positiva, que é verdade, que é realmente boa? Cadê a parte do diabo nisso? Exatamente, porque é que você não crê no diabo, né? Então, qual que seria a diferença de eu pontuar a questão do diabo? Eu tô falando que a religião afro não cultua o diabo. Isso. E você tá falando de Ifá. Porque o diabo pra você não seria um ponto negativo? Eu não tenho diabo na minha religião. Não é da sua religião. Tô te perguntando a respeito para você, William. Você está falando de Ifá. Está falando sobre feitiçaria, a prática do feitiço. Isso, tô te pontuando. Fala sobre o diabo. Como o diabo para nós, ele é mal, negativo, ele pratica tudo aquilo que é mal e ruim. É contraditório você dizer que pertence a uma fé que pratica o bem e ao mesmo tempo praticar coisas que são do diabo. Aí é que entra o grande ponto. Que diabo se nós não temos diabo? Mas é isso que a gente tá falando. Você está dizendo isso. O que eu tô pontuando é justamente isso aí. O culto a Ifá não existe diabo. Poxa vida, eu já sei disso. Não foi o que eu acabei de falar. Então, querido, não tem. Exatamente, mas é isso que eu estou te falando, William. Presta atenção. Não tem, você tá misturando Ifá. Pra você conseguir entender. Você tá falando de uma coisa que você não tá conseguindo raciocinar aqui o ponto importante.
falando de questões que você não compreende. O meu Odu não me impede de fazer feitiços. Não tem nada a ver isso com o diabo. Ao diabo. Mas isso é uma visão da religião de vocês. Mas aí é que tá. Se você não tenho diabo, qual que é a questão de você falar se não é do diabo ou não? Eu não creio Porque pra nós o ponto importante é justamente esse, que se há mal, se há prática negativa, é nociva, é do diabo. É a tua opinião e tá tudo bem. Mas aí não realmente entra no que eu me falou, onde a gente vai entrar no debate. Não sei. Eu não acredito em diabo. Ficou realmente complicado. Agora, como é que você pode validar? Eu não vou vir aqui mentir pra fazer graça pras pessoas. Claro, a gente não é pra mentir, é realmente pra debater. Eu não acredito em diabo. Eu vou fazer o quê? Mas o fato de você acreditar significa que ele não existe? Agora eu tô mostrando pras pessoas que eu sou um bruxo que não acredita em diabo e que respeita a fé do próximo. Ponto. Mas o fato de você não acreditar significa que ele não existe? Pra vocês existe, pra mim não. Então quer dizer, o ateu ele não acredita em Deus. Na visão dele não existe. Eu não sei sobre o ateu. Existe uma verdade única ou todas são verdades? Eu não sei sobre o ateu. Tudo é verdade? Eu acredito que cada um fazendo a sua religião sem prejudicar o próximo é a conta. Claro, você é livre pra fazer o que você quer. A gente vive num país absolutamente democrático, onde você pode exercer o seu direito de ir e vir à vontade, inclusive pro próprio Deus. A única coisa que você não pode fugir é da consequência das suas escolhas. Porque todas elas têm bônus e ônus. Qual consequência? No caso, se você rejeita Deus, você já sabe qual é a consequência. Não, porque não é minha fé. Eu não vou pro inferno quando é minha fé. Mas mesmo que não seja a sua fé. E se eu... Mas se eu for, eu vou de carro-abriá-las. O diabo, quando você pega um espelho e você enxerga naquele espelho todas as questões que você erra todo dia, que você fala mal de alguém, que você quer derrubar alguém, que você persegue alguém, pra mim o diabo começa ali. Eu acho que isso é caráter, amigo. Sim, realmente lá no culto religioso de raiz afro, o diabo nem existe. Pra ele sempre, desde o princípio, na verdade, da natureza, eles adoravam o sol. Você pode me corrigir se eu estiver errado. As estrelas, as árvores, as plantas, a terra. E o diabo não existe lá nessa questão, né, da raiz africana. Mas vamos lá, trazendo aqui como o nosso amigo ali falou, se para nós o diabo, ele representa o que é mal, você acabar com um casamento, por exemplo, você acabar com uma família, você que tem família, você deve ter princípios. Tenho. Tanto que quando eu vou realizar um trabalho, um feitiço, eu faço a averiguação daquilo. Eu jamais vou atacar um casal que não tenha ferido outra pessoa. Eu faço uma consulta oracular para avaliar isso. Eu tenho caráter espiritual. E eu peso muito o que é certo ou o que é errado. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero pros outros. Então, quando eu falo pras pessoas sobre feitiço, eu não fantasio as coisas, eu não mascaro as coisas. Como eu vi esses dias, a Andressa Urashi, ela é a sua filha de santo lá, e ela teve uma separação, e eu vi que você falou no podcast, olha, se ela quiser, a macumba vai cantar. Você acha que é legal ele não ter o livre-arbítrio dele separar? Na verdade, o livre-arbítrio foi quando eles escolheram se formar como casal, e ele afirmou pra ela que não iria pra esse mundo. Ela saiu da prostituição, ela parou de gravar conteúdos e ele começou a gravar conteúdos, então, gravar conteúdos. Isso impede ele de querer separar? Não, ele não quis separar, ele queria gravar conteúdos e ela preferiu se separar. E voltaram agora. Sim, perfeito. Então assim, vamos lá, eu acho que se o que é mal pra nós, como cristãos, é roubar, matar e destruir, como o ladrão veio pra fazer isso, quando é confundido ali com Exu, por exemplo, que Exu tem muito essa liberdade de falar, olha, vai lá e acaba com... Eu também já fui em centros espíritas, tenho amigos pais de santo, mas eu sou cristão e respeito. Mas quando a gente olha ali, a gente não entra no debate, a gente olha, a gente vê que aquilo é mal. Logo de cara, pô, como que eu posso fazer um trabalho pra você voltar com seu marido, né? Ele já tá com outra família às vezes, como que isso pode partir de uma raiz boa? Não saem duas águas da mesma torneira. Né? Eu queria entender como que dentro da sua religião vocês enxergam o conceito de mal. Ou é amoral? Na questão do caráter, eu acredito... Inclusive, Fá fala muito sobre isso, né? Não prejudicar o próximo. E Fá tem muito uma questão muito parecida com o Deus cristão. Muito parecida. E qual que é o mal? E Fá, qual é o nome? O prejudicar alguém injustamente seria algo mal, né? Eu passei na rua, vi uma pessoa, não gostei da cara dela, vou querer o mal dela. Isso sim. E qual é a punição pra quem quer isso? Depende. Tem uma punição? Muito. Tem, sim. Porque quando eu vejo... Nós também somos punidos por práticas erradas, até porque somos seres humanos e a nossa religião possui um Deus criador que também não aceita maldades, coisas negativas e etc. A visão das pessoas é errônea sobre a minha religião. Eu sou novo no Ifá, né? Eu fiz iniciação dentro do culto a Ifá, né? Há mais ou menos 1 ano. Eu pertenço à religião de matriz afro desde os meus 9 anos de idade, mas entrei no Ifá há mais ou menos 1 ano. E sim, Ifá proíbe ataques, feitiços de destruição de oponente, etc. Mas tem Odus. Odus significa destino. Tem Odus em específico pra isso. Não seria nem correto eu falar sobre Ifá, somente porque eu sou iniciado, fui pra Nigéria, etc. Um babalaô, uma pessoa com mais de 10 anos de culto a Ifá e que conhece o Ifá de cabo a rabo. Então eu prefiro abordar o culto tradicional das iniciações que eu tenho, né? E o sacerdote de Babalorixá, tanto do Batuque quanto do Candomblé. Qual que é a minha preocupação nesse sentido? Olhando pra realidade hoje, tá bom? Eu sei que antigamente a realidade era diferente, olhando pra realidade hoje. Quando a gente olha pra regiões onde a religião... Quando a gente olha pra regiões onde a religião tem esse conceito mais intrínseco do mal e do bem, a gente vê que as minorias nessas regiões sofrem muito. Porque fica meio que a critério do sacerdote aquilo que é bom e aquilo que é ruim.
sim. Então, por exemplo, quando eu olho pros números da Nigéria, como você citou na Nigéria, como que é a vida das mulheres nigerianas? Mas aí que tá, a questão de vida lá é muito, a questão de vida lá por conta do Islã é muito complicado. A mulher não tem poder de fala, a mulher não pode falar, a mulher não pode argumentar, a mulher tem que se abaixar pro marido. Inclusive os gays são punidos com a morte lá na Nigéria. É uma situação terrível. Não falta um conceito de mal horrível. lá? Não falta um conceito de mal lá? Falta, com certeza. Mas isso é por conta do Islã. Isso é por conta do Islã. Não tem a ver com a religião de matriz afro, tá? Então sim, a mulher não tem voz de fala. É horrível ver as mulheres terem que se abaixar na frente dos maridos. É horrível ver as mulheres indo levando coisa na cabeça com peso exorbitante pra sustentar a casa. E quando a gente Terceira afirmação. Exu e Pombagira não são demônios. Quem os chama assim não conhece a religião que critica. Atos 16:16 que diz: aconteceu que indo nós a oração nos saiu encontra uma jovem que tinha espírito de adivinhação. E Paulo de Tarso vai expulsar, né, esse espírito de adivinhação dessa moça que dava lucro, né, aos seus senhores. Então era uma menina que adivinhava. Uma bruxa. Isso. Uma menina que tinha esse poder de adivinhar a vida das pessoas, entende? E usava esse dom pra enriquecer outras pessoas. Na verdade, era como se fosse uma escrava mesmo, que estava oferecendo um serviço. E tinham pessoas que lucravam com esse dom. Então, um trabalho que era pago. Entende? Que, na minha opinião, muito se assemelha a alguns ritos que acontecem dentro, por exemplo, de casas de bruxaria. Porque você tem, por exemplo, eu não sei se é o seu ramo. É o meu caso. Né? Mas se eu for escutar o teu problema... Sim. Se você for me contar o teu histórico, o teu problema, o teu relacionamento, os teus problemas particulares e etc., eu vou te cobrar, até porque depois eu vou ter que pagar psiquiatra. Entendeu? Entendi. Então, assim... Mas você consegue adivinhar o que acontece na minha vida? Tipo, meu passado? Dentro do oracular, nós conseguimos ter bases. E dentro da espiritualidade, do passado, do presente e do futuro. Okay. E nós cobramos por isso, sim. Então, alguém ganha com isso? Eu ganho com isso, é o meu trabalho. Biblicamente, então, você... assume que é parecido, é a mesma situação. Alguém ganhando dinheiro que tá com espírito adivinhando a vida de outras pessoas. Não, ninguém ganha atrás de mim, eu ganho por mim. Não, sim, mas eu digo que alguém está lucrando com esse espírito. Eu ajudo diversas famílias, meus funcionários que estão aqui, com o meu dinheiro. Eu ajudo porque eu quero. E esse espírito de adivinhação não fez aparentemente mal a ninguém. Porque quando Paulo passava mal a ninguém, esse espírito de adivinhação na Bíblia, eu digo. Porque quando Paulo passava, dizia: eis aí um homem de Deus. Então, na verdade, esse espírito estava falando aparentemente a verdade. Mas mesmo assim, Paulo expulsou esse espírito. Porque na visão cristã era um demônio. Um espírito de adivinhação é um demônio para a religião cristã. Então, e tudo bem. Então, no caso, era um espírito bom que foi banido pelos cristãos. Você falou que era um espírito bom. Ele falou algo que era verdade, porém não era um espírito bom. Porque se fosse bom, não teria necessidade de ser expulso. Tá, não é porque o que ele fez de errado, então, esse espírito? A questão é, primeiro, essa moça estava dando lucro a outras pessoas, estava sendo explorada. O que tem? Tá bom? Tá, não, ela sendo explorada, tudo bem. Segunda coisa, esse espírito é chamado de demônio. Então, ainda que seja um espírito que fale a verdade, um espírito que fale a verdade, que Satanás mente? Que fale, não sei, eu não conheço Satanás. Que fale a verdade, um espírito que passe informações importantes e relevantes, ele foi expulso por falar a verdade. O Satanás bíblico, tudo assim bem que como, não é o por exemplo, mas eu preciso apresentar a minha fé também. Assim como, por exemplo, Lúcifer caiu porque teve vaidade. Oi? É isso? Eu não vi, pode repetir, por favor? Assim como Lúcifer foi expulso porque teve vaidade. Não foi somente isso, né? Ele foi rebelde. Mas rebelde. Ele queria tomar lugar de Deus. Lúcifer vai usar contra o próprio Cristo a palavra. Ele vai citar uma verdade, mas ele vai distorcer aquela verdade. Então, um espírito maligno, demoníaco, na nossa opinião, um espírito que não é bom... É quem se rebela. Não, ele é originalmente um rebelde. Ele é fruto da rebelião. Tipo eu sou visto como algo ruim porque eu me rebelo. Contra o quê? Eu me rebelo contra as regras, dogmas da tua religião. Contra Deus. Isso? Não é o meu Deus. Não, então, mas você rebela contra os dogmas da religião que perante aos olhos de Deus. Perante aos olhos então de você, vocês consideram rebelde? Perante aos olhos de você, sim. Foram pessoas, segundo aquilo que você pensa e aquilo que você acredita na sua fé. Perfeito. A grande questão que eu te pergunto é em que mortos podem e conseguem ajudar a nós no mundo dos vivos, segundo a sua crença? Dentro do conceito da nossa religião, esses espíritos foram pessoas que erraram muito enquanto vivos e aprenderam pós-morte e têm uma missão espiritual. Como o espiritismo, o kardecismo principalmente, ele vem de uma base que tem um fundo cristão muito forte, como Allan Kardec. Inclusive eu tive o prazer de conhecer o túmulo dele em Paris. A Umbanda e a Quimbanda têm interferência direta com o cristianismo. Então nós acreditamos dentro da Quimbanda, as vertentes mais antigas, que esses espíritos recebem a liberdade através de Deus, de Jesus, de vir ensinar os seus médiuns a terem correções, a serem pessoas melhor, a terem evolução espiritual. Perfeito. Olha só que coisa interessante. Como, ao que parece, não tem debate, né? E sim ponto de vista, as trocas de opiniões.
Essa é a visão que, no caso, a Umbanda apresenta e você acredita. Dentro da visão cristã, novamente, esse ponto de vista, ele não é visto com bons olhos. Primeiro, Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. É verdade que existem passagens que muitas vezes os espíritas, né, e as pessoas que acreditam como você, chegam até mesmo a tocar e mencionar, como 1 Samuel 28, sobre Saul e a pitonisa de Edor. Existe uma grande discussão teológica se era mesmo o espírito de Samuel ou se era outra coisa, mas enfim, mais uma vez o que nos diferencia no campo das ideias é exatamente o pacto que nós temos com o nosso Deus. Da mesma forma que você fala que você tem pactos, né, com daimons, nós também trabalhamos essa aliança. Aqueles que servem a Yahvé, aqueles que estão debaixo do poder do Deus único, eles precisam seguir um caminho, eles precisam seguir uma diretriz. E dentro dessas diretrizes, nós somos ensinados a não consultar os mortos. Por quê? Porque para nós é o desconhecido. Nós nunca sabemos exatamente com aquilo que nós estamos falando. E dentro da visão do nosso Deus, isso é visto como abominável. Antes de eu sair, uma outra coisa que eu quero te falar que eu penso e eu acredito, tá? Ele comentou a respeito do Lúcifer, mas há versões, por exemplo, que acreditam que o Lúcifer nunca caiu. Existem diversas versões dentro da religião de vocês. Varianças. Sempre pela direita, tudo bem? Tudo bem, querido, o prazer é meu. Então, eu queria primeiro tirar algumas dúvidas. Qual é o seu nome? Gilberto. Tudo bem, seu Gilberto Gil. Brau. Chamado seu Gil, pode ser? Pode ser. Então, eu queria tirar uma dúvida com você. Você fala assim, eu sou bruxo, né? Mexo com bruxaria, e ao mesmo tempo você é um bandista, o que é? Eu pertenço ao culto tradicional iorubá. Que mexe com entidades. É porque a nossa religião aqui no Brasil, ela se subdivide. Nós temos a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, nós temos... Mas a sua, ela mexe com as entidades também? É o que eu tô explicando para o senhor. Nós temos diversas religiões. Nós temos diversas religiões que se englobam e se completam. Mas mexe com entidades. Como eu acabei de falar agora no último bloco. Então, mas essa é a pergunta, mexe com entidade. Porque assim, há uma contradição. Porque, por exemplo, quem mexe com bruxaria, inclusive tem uma faculdade, uma universidade de bruxa em São Caetano, não sei se você conhece. Não. A bruxaria, ela só mexe com a manipulação das energias. Não, elementos o senhor está equivocado. Deixa eu só concluir. Elementos fogo, ar, terra e... Né, o senhor está equivocado. Fogo, ar, terra e água. O senhor está equivocado. Bom, então a universidade lá está ensinando errado. Nós lidamos com ancestrais. Então, eu sou um bruxo de raiz familiar e tradicionalista. A bruxaria, segundo eles, deve ter vários tipos de bruxaria. Sim, tem. Existe a bruxaria tradicional germânica, que é o que eu pertenço, a estregoneria, existe a Wicca, que é neopaganismo, bruxaria moderna, que surgiu nos anos 70. E a outra mexe com entidades, então assim... Então tem uma que mexe? Não, uma coisa não mexe. A bruxaria original não mexe com entidades. Mexe porque eu pertenço a ela. Você entendeu? Eu tô te dando dados aqui. Não, mas você não pode me dar dados sobre o que eu vivencio. Então, mas a gente não pode dar nada. A gente não pode fazer o questionamento porque você não acredita no diabo. Não, porque eu vivencio. A gente não pode te dar dados que você não... Exato, eu vivencio. Então, assim, é minha religião. Você mexe com eu não posso falar sobre a sua. Com bruxaria. Sim, mexe. A bruxaria cultua ancestrais. Mexe. A bruxaria cultua ancestrais. O senhor tá errado. Quando você fala assim, eu já vi milhares e milhares e milhares de pessoas que receberam um milagre. Milagre de Deus, milagre de Jesus. E eu não conheço uma que recebeu um milagre, uma cura. Mas o senhor frequenta a casa de Umbanda? O senhor frequenta a casa de Umbanda? O senhor frequenta? Então o senhor não vai ver. Pronto, acabou. Não, mas eu preciso frequentar para saber. Se tivesse, seria divulgado. Frequenta. Hoje nós vivemos no mundo da internet, da informação. Então o senhor pega, a Marília tá aqui, o senhor vai ver uma mulher que foi curada de um câncer nível 5 no seio. É porque a gente não precisa fazer isso, entendeu? A gente não precisa botar na rede social, porque para isso não é glória para nós. Uma mulher com câncer no seio nível 5 não foi curada? Com uma pedra? Tá bom, o senhor tem mais alguma dúvida? Não, a minha dúvida principal é essa, eu nunca vi esse tipo de milagre. Essa é a diferença. Claro. Então aí você fala assim, Jesus, entidade, bruxaria, mas você não apresenta nada de concreto que realmente comprove que isso que você crê, que isso que você prega, existe. Mas eu não preciso, sabe por que eu não preciso? Porque aqui, aqui tem várias provas, seja elas pela passagem bíblica, aqui dentro tá bom pra mim. Seja pela palavra, eu não preciso, seja por exemplo, eu não preciso de papel. A espiritualidade não precisa de papel. Tá aqui então, dentro. Aí fica difícil, eu não preciso de livro, tá aqui dentro. E eu tô bem. Mas aí que tá, fica difícil, porque no momento que você... Espiritual não é palpável. O espiritual não é palpável. Sabe uma coisa que dá não impressão? Não é um livro que vai fazer com que eu tenha fé em alguma coisa. Assim, é o que eu sinto no meu coração. O espiritual não é palpável. Então, mas sabe a impressão que dá? A impressão que dá é o seguinte, irmão. É que assim, a doutrina cristã, ela tem na passagem bíblica o seguinte, é a questão da vedação do homossexualismo, certo? Ela veda isso. E a impressão que dá é que todas as vezes que as pessoas têm esse tipo de postura homossexual, ela
não consegue se encaixar dentro da igreja cristã, seja ela evangélica, católica, qualquer uma, e aí caminha pro outro lado. E quer pregar uma coisa que não tem comprovação. Eu nunca quis. Porque assim, ó, qualquer um aqui pode te dar comprovação da existência de Deus. Dentro da bruxaria. Mesmo que você não veja. Pode dar comprovação do milagre de Cristo. Que maravilha. Mas vocês não têm isso, mas cara. A gente não tem necessidade. E aí vocês querem convencer a gente? Não, de forma alguma. Você tá equivocado. Não. Lógico, do momento que você fica aí colocando... Você quer, então, não. Você tá aí pra quê, irmão? Eu estou aqui pra ouvir vocês. Não, de forma alguma. Não tem debate com você. Você não tem problema. Não tem debate, gente? Não vem pra cadeira. Se acha que não tem debate, não vem pra cadeira. Você não tem prova, você fala no vazio. Como? Querido, espiritualidade não se baseia em livro. Aqui. Você sabia que o culto de Ifá é islâmico e não nigeriano? Também. Também não. Também. Não, apesar de ter na Nigéria, não é de origem nigeriana. Também. É de origem, e é muito puritano, é de origem islâmica. E é muito puritano. Você sabe como o islamismo trata, por exemplo, os homossexuais? Sei. Acabei de falar agora no bloco anterior. Ah, tá bom. Tá Por quê? E mesmo assim você concorda com esse culto. Sim. E você é adepto desse culto. Agora eu quero te dizer uma coisa. Você mesmo Porque eu não estou crendo, ali pela opinião dos homens. Eu estou ali pela minha fé. Mas você segue, arrisca o culto. Sim, mas Ifá não fala contra os gays. Quem Mas fala são os homens. Sim, o culto fala. Não, quem fala são os homens. É de origem islâmica, o islamismo. Inclusive sou iniciado lá. O islamismo mata os muçulmanos. Inclusive sou iniciado lá. Inclusive sou iniciado. Eu não morri. Eu estava lá, passei dias e dias e dias. Vai para o Irã, Iraque, vai para Afeganistão. Mas por que eu vou para lá se eu iniciei na Nigéria? Eu disse que é de origem islâmica. Tá, mas por que eu vou pro Irã? Ou não é de origem islâmica? Pra que eu vou fazer no Irã? É de origem islâmica o culto a Ifá? Eu acredito que também. Também não. Não é de origem nigeriana. Você disse que é de origem nigeriana, quando não é. Qualquer pessoa que pesquisar... Eu disse que eu iniciei Você iniciou na Nigéria e você disse que era de origem nigeriana. Eu disse que eu iniciei Ifá na Nigéria. Eu quero só Mas eu quero que você me diga fala. o que tem a ver a questão do gay com a religião e com o meu tema de Exu e Pombagira não é o diabo. É porque a Pombagira normalmente... O que tem a ver o Ifá com esse tema? Porque a Pombagira normalmente é o Exu. E o que tem a ver Ifá com Pombagira e Exu? E esse Exu é do bem. O que tem a ver Ifá com Pombagira e Exu? O senhor está falando de uma coisa que o senhor não compreende. Você disse que é um bandista, por exemplo. Não, eu não falei isso. O senhor nem sabe o que o senhor está fazendo aqui. Você apoia... Como não sei? Você apoia o candomblé? O senhor nem sabe minhas últimas falas. Você apoia o candomblé? O senhor está fazendo aqui o quê? Me responde, você apoia o candomblé? Não, o senhor precisa se atentar ao tema, querido. Você apoia o candomblé? Senão não tem papo. Você apoia o candomblé? Primeiro o senhor se atenta. Então eu vou ler o texto para você. Ai, meu Deus. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Nossa. É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia diz que todo aquele que faz tal coisa é abominação. Meu pai me chamou de abominação Jesus também. Jesus te ama. Meu pai me chamou também de abominação. Primeiro, você falou que não existe demônio. Então é óbvio que você vai falar que não são, porque até mesmo você não acredita. Não é só por isso. Tá, é porque realmente não são. Eles são espíritos de pessoas mortas. Não, só que pra nós não é esse espírito. São espíritos enganadores que se dizem ser de pessoas mortas. Não, pra vocês eu entendo. Entendeu? Eu estou falando pra nós, da minha religião. Até porque, por exemplo, assim, ó, se na minha religião isso pertence à minha religião, o que as outras religiões pensam sobre não nos interessa. Não, mas isso é uma ditadura da fala, né? Não. Lógico que agora você vai entender. Porque quando você fala que a gente não... Por exemplo, se a gente falar que na Bíblia a homossexualidade é pecado, aí você fala que isso é homofobia. Mas você pode falar que não é. Não, mas eu não falei que é homofobia. Quando você está aqui falando da sua religião, você pode dar o seu ponto de vista. Mas eu, como um adepto da religião, vou te explicar. Não é. Ok, você vai explicar, só que você falou várias vezes, você repete que quando você fala que a homossexualidade é pecado, que a mulher tem que ser submissa, isso daí é um discurso que vai contra as mulheres e é um discurso homofóbico. Isso é ditadura da opinião. Nós não podemos impedir você de exercer sua religião. Isso é a minha questão de proteção às mulheres. Eu não esperei você falar. Não, você falou junto comigo também. Aí você falou, esperei. Posso falar? Agora pode. Então beleza, você que manda no debate. Tá, ótimo. Alguma mulher aqui tá se sentindo desrespeitada em ser submissa? O que é ser submissa, mulheres? Responda que você tem um lugar de fala de vocês. A bancada, daí eu vou chamar o pessoal daqui. Não, peraí. As mulheres da religião mas elas não estão no debate. Mas não, mas é que elas não estão no debate. Quem tá aqui na cadeira debate mulheres, comigo. Vocês acabaram de ser desrespeitadas que o William não deixou vocês falarem. Elas não tiveram um lugar de fala. Mas tá na mesa, eu só perguntei pra elas. Todas as mulheres que sentaram aqui foram maravilhosas comigo. Mas eu não tô falando que elas não foram. Não, mas é que você tá dizendo que eu não deixei elas falar. Como não? Se elas sentaram aqui, eu fui maravilhosamente respeitoso com elas. Eu não falei que você não foi. Não, você falou que eu não deixei elas falarem, que eu fui desrespeitoso. Elas não fazem parte da mesa agora. Não saiu da minha boca. Saiu da sua boca. O que eu tô falando é o seguinte, quando você fala que a mulher querer ser submissa, qual que é o problema? Cadê a Pombagira e o Exu daqui? Pô, mano, cadê o tema? Te atenta. Pra nós são espíritos enganadores, são demônios. Tá ótimo, que bom. É isso. Pra mim não é. Porque quem faz o mal pro próximo, quem vem dar conselho, sendo que nem evoluiu quando tava vivo, agora depois de morto quer vir dar conselho. Nenhum de nós, você evoluiu? É ou não é? Tava vivo, não evoluiu, agora que tá morto quer vir dar pitaco. Exato, e depois que a gente morre, é que ele quer fazer corte, e depois que vocês morreram, vocês não vão pro céu evoluir?
Você não acredita nisso? Não, vocês já vão evoluídos pro céu. Ah, vocês já estão... Tá fora da mesa. Sim, tá bom. Então, gente, agora, quando eu pedi perdão, mas eu fiz porque você fez, então tá tudo certo. Então, assim, eu chego na hora lá, o assassino, o pedófilo, o estuprador, perdão, Deus, vou pro céu. Mas quem falou que é isso? Não é? A Bíblia diz isso? Se pedir perdão de coração pra Deus? Não, o arrependimento não é isso. Perdão, e foi pro céu. Tá, mas e se for verdadeiro o arrependimento dele? Então, mas o que é um arrependimento? Não sei, você que tem que me explicar. Então, eu te explico. O arrependimento não é o avião tá caindo, então agora acredita em Deus, se arrependeu. Isso daí não é arrependimento. Tá, mas ele pode matar a vida inteira, matou... enfim. Cometeu todos os crimes do mundo. Mas ele se arrependeu verdadeiramente. Ele vai pro Tem céu. vários criminosos que vão para as religiões de matriz africana e mudam de vida. Tá, mas não é sobre isso. Eu cresci dentro de um centro de candomblé. A minha mãe só não virou mãe de santo porque não quis, mas fez toda a iniciação para e tudo mais. E eu cansei de ouvir pontos onde eles mesmos se denominavam demônios. Te explico. Porque o fulano tem a chave do inferno, porque o ciclano é a porta do inferno. Te explico. Aí eu fico confusa. Vocês falam que não é demônio, mas eles falam Vou que te é. desconfundir. Como a nossa religião, por exemplo, falando agora de Quimbanda, que tem esse tipo de ponto, ela foi massacrada, condenada, foi pisada, e é uma religião que engloba pretos, brancos, ciganos, prostitutas, gays, lésbicas e por aí vai, automaticamente isso é uma forma de embate. Pô, estão chamando tanto de diabo? Então é muito mais uma questão de ir contra a intolerância e bater de frente de qualquer outra questão. Então, sim, é a mesma coisa que uma pessoa ir fazer... as feministas, por exemplo, irem com seus cartazes pra rua pra debater sobre uma questão X. Os evangélicos irem levar os seus panfletos na rua e falarem que isso é diabo, coisa e tal. Então é uma identidade que eles evocam pra eles. Não é uma... Eles colocaram isso no próprio arquétipo. Uma entidade? Não, uma identidade que eles evocam pra eles. Na realidade... Se estão dizendo que somos demônios, então somos demônios. Na realidade, isso é uma forma de embate. É uma forma de dizer assim, tá bom então, se somos demônios, ok, tudo certo. Entendi. Então, vamos lá. A gente já explicaram aqui o porquê que a gente entende que é demônio e tudo mais. Enfim, a questão de buscar a matriz energética fora do espírito e tudo mais. Agora, o que eu não faz sentido nenhum pra mim. Você disse pra mim que tanto o Exu quanto a Pombagira são pessoas que morreram, que erraram na sua vida e estão aqui pra evoluir, certo? Aí eu te pergunto, cara, eu nunca vi a história de uma Pombagira que teve vitória na vida. Todas elas foram traídas, foram amaldiçoadas, foram abusadas, e aí elas têm que vir e ficar ainda trabalhando pra gente, elas não trabalham pra gente. Buscando uma como é que eu vou dizer? Na realidade, não. Perdão, buscando uma evolução. Na realidade, cruel. É cruel? É cruel. Sim, é cruel. Mas elas estão em um local onde elas mesmas buscaram. Por quê? Porque cometeram... Uma mulher buscou ser abusada? Não é isso que eu tô dizendo. Que isso? Não é isso que eu tô dizendo. Eu estou dizendo que isso é uma questão de morte e que levou a vários pecados durante a vida, que levou elas a umbral. Então elas chegaram em um ponto sem luz alguma. Então sim, não é que elas venham buscar aprovação ou alguma coisa, elas vêm nos ensinar alguma coisa. E por que só chega a umbral... Já acabou, né? Acabou. Mas enfim, por que só chega no umbral da sua religião as mulheres que sofreram esse tipo de situação? Não, os homens, os Exus, pombagiras, não, tô falando todos. das mulheres. Eu não vi uma história de uma pombagira que, sei lá, foi uma péssima mãe, ou que traiu o marido, matou, fez a minha pombagira morreu grávida. Sem sofrer. A minha pombagira morreu grávida, foi morta pelo pai. Sofreu. Foi Sim. abusada. E pós a morte dela, ela não aceitava que ninguém mais pudesse ter filhos também. Sacralizar animais existe desde os primórdios da civilização, tanto para alimentação quanto para culto às divindades. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar, não pode sacrificar animal porque eu como churrasco, gosto de comer carne, ponto. Agora, qual que é a minha questão? De novo, vou falar da minha experiência, tá bom? Cansei de ver dentro do centro onde minha mãe frequentava, onde eu cresci ali, pessoas dando assim... O último das economias. Acho errado. Pra poder participar daquele sacrifício pra tentar receber alguma bênção. Então, assim, eu entendo que faz parte do ritual, mas eu também entendo que tem uma série. Não sei você, nunca participei da sua casa, nunca vi nada. Mas eu também entendo que tem uma série de sacerdotes espirituais que usam dessa vamos matar para alimentar o povo, tirar também o dinheiro do povo. Sim. E aí é injusto. Você concorda comigo? Concordo. Eu acho assim, ó. A sacralização, ela vem de uma questão do povo preto precisar se alimentar. Então, quando os escravos vieram pro Brasil, todo mundo sabe que eles comiam restos de comida. Então, quando eles podiam roubar uma galinha para poder se alimentar, também fazia parte do nosso culto. Eu entendo, mas eu acho que a sacralização vem antes disso, né? Claro que vem. Vem por questões energéticas e tudo mais. Eu tô dando um exemplo de questões que são primordiais para a alimentação desse povo. Enfim, é justamente para isso, com esse conceito. Tá. A sacralização faz parte da transmutação da energia, sacralizando para aquela divindade ou aquela entidade, né? E também para alimentar o povo. Agora, e acho errado. Por que não sacrificamos? E acho errado também. Pode. Posso? Vamos lá. A gente entende no Antigo Testamento, a gente vê também o sacrifício de animais para Deus e tudo mais. Por que nós não cometemos isso? A gente entende que... Tu me deu permissão, tá? A gente entende que o sacrifício... Sim. Porque fala, tá pregando o evangelho, eu não quero ouvir. Então eu perguntei se eu posso. Eu não gosto de ficar lendo livro na minha frente. A gente entende que o sacrifício de Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, ele foi suficiente para lavar qualquer alma, ainda...
quanto mais podre que ela fosse, se ela se ajoelhar diante de Cristo, reconhecer o senhorio de Cristo, aquele sacrifício ele é tão grande, vou usar a linguagem dele, vão falar que eu sou bruxa daqui a pouco. Aquele sacrifício é tão grande de energia que ele é capaz de redimir essa pessoa. Por isso, quando você perguntou assim, e um estuprador não precisa evoluir, a gente entende que não. Porque o sacrifício de Cristo é suficiente para lavar aquela alma. Aquele estuprador vai chegar no céu já evoluído, porque ele chega como imagem do próprio Cristo. Isso é justificação pela fé. Por isso que hoje a gente não sacrifica e por isso que a gente crê que qualquer pessoa, por mais podre que ela seja, ela é apta a ir pro céu. Sacrificar o estuprador. Agora, mas olha assim, só. Não significa, uma coisa interessante, não significa que no céu não tem os seus galardões e que esse estuprador não terá suas consequências. Deus não é um Deus de injustiça. E por que ele não vai no inferno direto, então? O que é o inferno pra você? Não sei. Eu tô perguntando pra você, porque é sua religião. O inferno é a ausência de Deus, é as costas de Deus. E por que ele não fica lá, então? Porque se ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro e apresentou um arrependimento genuíno... Mas por que ele vai pagar, então, lá em cima? Mas porque ele é ruim, é qualquer um, é mas tão se ele é ruim, vai pro inferno, não é assim? Vai pro céu ou pro inferno? A gente crê no pecado original. O pecado dele é consequência do pecado original. Ele é tão ruim quanto eu, quanto você. Ele vai ter as suas consequências do nível de maldade. Mas ele é tão condenado quanto eu e quanto você. O que eu não entendi é assim, ele vai pro céu, mas igual lá no céu vai pagar. Não é que ele vai pagar, mas o pecado dele não fica impune. Então Deus não é um Deus por que ele não vai pro inferno, então? Já expliquei, porque o sangue do Cordeiro é capaz de lavar, inclusive, a pior maldade do mundo. Não tem a ver com ele, quem é que vai pro tem inferno, a ver com o tamanho de Cristo. Então por que eu, que sou uma pessoa boa, vou pro inferno porque eu sou gay? Mas eu não tô dizendo que você vai pro inferno. Não, mas a maioria fala. E eu também não tô dizendo que você é uma pessoa boa. Porque eu me deito com você não é uma pessoa porque eu me deito com um homem. Você não é uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa boa. Eu posso falar por mim. Eu sou uma pessoa boa. Eu tenho caráter, eu tenho dignidade, eu não sou um bandido, não sou um assassino. Alimentação, ninguém aqui, todo mundo come. Tá tudo ótimo. Tá tudo certo, então não tem erro por aí. Não. Né? Então tá tudo certo, então não tem nem debate se for pensar por esse lado. Não tem. Todo mundo come aqui. Nossa, eu fico muito feliz, gente. Muito obrigado. Não, erro pelo... Mas qual é a diferença? O que a gente acha de errado... Qual é o que vai acontecer é o quê? Vocês tomam sangue? Vocês chupam sangue? O que a gente acha de errado é o propósito. Mas aí que tá. Vocês chupam sangue? Não. O que vai ali é sangue. Então, mais um exemplo. A galinha, a carne, a azinhela, a moela, é igual no abatedouro. Mas geralmente é colocado em rituais, né? Pra geralmente fazer mal pra alguém, uma separação, alguma coisa do tipo. Não. Os animais que nós comemos, por exemplo, são animais dedicados aos orixás. Não. E vai ter um fim, esse sacrifício de animais um dia? Nesses orixás, nessas entidades? Vai ter um fim Os abatedouros vão fechar um dia? Não, eu tô falando sobre os rituais. E eu tô falando sobre o contexto dos animais, a base. Entendi. Senão a gente não vai comer. Você tá falando sobre as entidades comer alguma coisa? Não, eu tô falando que nós nos alimentamos dessa carne. Sim, do dia a dia. Quando o senhor sentar aqui, pastor, o senhor fala, por favor. William, você tá falando sobre o dia a dia, no caso. No dia a dia a gente se alimenta de carne. A gente tá falando sobre os rituais. Nos rituais são utilizadas carnes. Sim. Essas carnes são utilizadas para alimentação da sua... Da minha sociedade, da minha sua casa, da no minha caso. iledi. Ah, entendi. Então não são usados para rituais, para espírito, para nada. Senão utilizem sacrifícios rituais. Pra te entender. O culto, do culto tradicional iorubá, nós vivenciamos o orixá diariamente. Todos os dias nós sacralizamos as nossas casas. Todos os dias nós nos alimentamos daquela carne. Certo. É só pra isso. Como assim é só pra isso? Não, a pergunta é... É a religião mais capitalista do mundo. A minha religião vem do povo preto e é uma religião caríssima. Porque é caríssimo, tipo, você comprar um galo, você comprar uma galinha, você comprar um porco, você comprar um búfalo, você comprar tudo, isso é muito caro. Não, búfalo não. Não, tô dando exemplo, né? Uma cabra, um bode, alguma coisa do tipo. Realmente, então quando as pessoas dizem assim, mas você trabalha com a espiritualidade, você cobra tanto pra fazer um trabalho. Sim, eu cobro porque eu tenho as minhas entidades também que precisam se manter e eu preciso manter a minha casa de religião. Por que eu tô querendo falar pra você? Até me falou um pouquinho ali sobre os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, né? Eles aconteciam pra nos redimir dos pecados, né? E acabou em Cristo. E aí você questionou ela... Eu vejo pelo seguinte... Antigamente, realmente, o povo de Deus, que era representado, né, pelos israelitas, eles sacrificavam animais, né? E até então, por que você não poderia ter esse direito hoje? Isso daí é válido. Esse ponto de vista é interessante. Agora, você imagina, no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo com muitas pessoas, tipo, a sua doutrina, ela seria impossível de seguir. Se a gente fosse falar, olha, o William descobriu a verdade, ele veio para revolucionar. O Criador mandou você para revolucionar o mundo. Seria impossível da gente seguir praticamente, porque não daria, William, pra gente fazer... Porque eu mato galinha pra comer? Mas todas as suas refeições, você faz isso? Como que funciona? Também. Quando os animais não são desperdiçados na minha casa. Mas você entende que isso daí é uma coisa que não é replicável? O senhor não almoça, o senhor não janta, o senhor não toma café da tarde, o senhor não pode comer um dia carne de porco, um dia frango, um dia cabrito, enfim? Posso. Então. Mas você, toda vez que você vai fazer uma refeição, você sacrifica, você deixa ele pronto? Como que funciona? Não, fica limpinho na geladeira. É limpo, é higienizado, é cortado e fica na geladeira, como a carne do mercado. Sim.
A gente só não bota o rótulozinho em cima. Mas você pode ir num restaurante que não foi sacrificado e comer, por exemplo? Claro, pode, com certeza. Né? Mas você entende que isso daí às vezes não seria replicável e que... Por que não seria replicável? Se eu dou para funcionários meus, por exemplo, que não tem condição de comprar muitas vezes para familiares que eles tenham. Por que não é replicável se eu ajudo diversas famílias que não têm condição? Por que não é replicável sendo que eu vou dentro das vilas, dentro das comunidades levar alimento para as pessoas que não têm? Por quê? Não, porque não todo mundo deveria ser replicável. Deveria ser replicável. Todo mundo conseguiria ter esse acesso, deveria. Entendeu? Eu acho que as pessoas deveriam abrir suas geladeiras e começar a levar carne para quem precisa, ao invés de julgar quem sacraliza e doa pro pobre. Não, a grande questão é a seguinte, toda vez que você faz uma boa ação, uma caridade, isso o Criador ele vê com os bons olhos, entendeu? Independentemente se você tá fazendo uma coisa que, por exemplo, a nossa espiritualidade de todo mundo aqui discorda, entendeu? Eu vejo que o Cristo ele se faz presente muito mais nas ações do que você falar. Mas eu não vou deixar de doar para as pessoas que precisam porque o teu Cristo discorda. Eu prefiro doar e alimentar as pessoas. A sacralização na sua religião, por que exige esse contexto de ser em um local com imagens e esculturas assim? Não, porque na Nigéria não é... Como assim, vezes, demoníacas? Por exemplo, eu assisti um vídeo acho que, não sei se é a iniciação que fala da André Surak, eu vi que tinha várias imagens de demônios, né? Pelo menos a representação, assim, do que Gárgulas. E por que tem que ser nesse contexto? Gárgulas. Por que tem que beber sangue? Gárgulas. Gárgulas, desculpa, eu não sei. Ó, primeiro vamos focar na questão da sacralização, tá? Qual é o seu ponto de vista sobre ela? Porque... por exemplo, nós cristãos, nós não precisamos matar um animal ali dentro da igreja para Deus e depois mesmo que nós vamos comer ele. Não precisa, ele não exige isso. Uhum. Até porque os sacrifícios feitos no Antigo Testamento, ao longo da Bíblia, apontam para o sacrifício de Cristo. Uhum. Mas não, na nossa religião, eu não gosto de falar que o cristianismo é uma religião. Eu acho que a religião foi criada justamente para causar divisões. Mas por que o seu Deus exige que seja sacrificado um animal, que haja ingestão de sangue? Na verdade, isso é uma questão cultural, milenar. É uma tradição que vem passando de geração em geração. Não é uma exigência, é uma questão cultural, é uma tradição espiritual, que ela possui um contexto e uma base e um porquê. Seria desnecessário eu explicar aqui o porquê que vai o egé, que nós chamamos o egé, enfim, sangue, no ori da pessoa, o porquê a ingestão daquele ato, mas é para nos interligarmos aos assentamentos, enfim. Eu acho que até é desconexo eu falar sobre, porque foge do que vocês conhecem. Por mais que eu explicasse para o pessoal da religião, também não faria diferença porque eles entendem. Mas a questão da sacralização, ela tem um composto de alimentação, tem um composto de cultuar a divindade, tem um composto energético, tem diversas coisas em torno disso. Mas é uma tradição milenar que vem passando de geração em geração. Cara, Deus te ama e tá tudo certo, tá? Exu também, o Olodumare também ama vocês. Beleza. Aí o que acontece? Eu fico com algumas dúvidas, é sincero. Toda vez que você vai se alimentar, você mata um animal pra comer isso? Que diferença faz? É uma dúvida, calma. Sim, mas eu tô totalmente calmo. Que diferença faz? Eu só não fico calmo quando as pessoas saem fora do eixo. Que diferença faz se eu sacralizo toda vez que eu vou comer? Porque eu vejo diversas... A Dona Maria, a Dona Joana... enfim, as pessoas fazem isso. É comum. Você pode ir no açougue comprar? Posso. Você pode ir lá... Então, e se eu prefiro galinha caipira? Não, tudo bem. Eu acho gostoso também. Aí, só que, assim, ó... Não, uma delícia. Não tô sendo sarcástico, pelo amor de Deus. Não. Porque, hoje em dia, qualquer coisa que a gente fala parece que... Eu acho bom mesmo. O meu ex-marido, que eu fui casado 8 anos, ele é lá de Bacupari, no Rio Grande do Sul, interior do interior. Lá eles matam porco pra comer boi e tudo mais um pouco. Não, show de bola. Legal. O pessoal do interior é assim. Até na Bíblia, quando o filho pródigo volta, faz uma grande festa e mata. Tá tranquilo. Só que eu só achei estranho que, tipo assim, tem que ser sempre assim? É isso que eu tô tentando entender. Não. Então você pode, tipo assim, ir lá no açougue e comprar. Mas é que como na minha casa tem muita sacralização, eu dou pra muitas famílias. Então eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo em, eu e a minha equipe, higienizarmos aquela carne, cortarmos, levarmos para as pessoas que precisam, ainda mais que está muito frio. Rio Grande do Sul é muito frio, né? Então a gente faz um trabalho voluntário para ajudar as pessoas. Até mesmo as aves que eu utilizo nos meus feitiços, nós também lavamos, doamos, porque não existe... eu não vou infectar uma ave porque eu utilizei ela para uma amarração amorosa, por exemplo. Porque assim, de onde que vem a minha dúvida? Por que eu perguntei se você pode ir no açougue? Porque é o seguinte... você mata e ali é feito um culto e depois você se alimenta, é isso? É depois que você tem que fazer toda vez isso? Não. As entidades, elas recebem a sua sacralização nos seus dias específicos. Após a sacralização, aquelas aves são limpas.
Após aquelas aves serem limpas, elas vão para dentro do congelador e nós fazemos as doações para as pessoas que precisam, as instituições que precisam e por aí vai. Então assim, você mata e faz feito um culto, eu não sei como é que fala, posso estar usando a nomenclatura errada. Então assim, você matou lá o animal, faz o culto, não sei como é que fala. Vai acabar o tempo de vocês. E depois alimenta o pessoal, é isso? Não, eu alimento vivo. Eu pego a galinha viva e dou pra pessoa comer. Mas você tá sendo ignorante. Poxa, eu tô te tratando mal. Mas eu te expliquei 3 vezes, amigo, que tem que sacralizar, mas eu fiz uma outra guardar. pergunta agora, não sei se você entendeu. Não, acho que ninguém entendeu. Vou voltar. Depois volta. A minha 5ª afirmação. A perseguição LGBT na Rússia não é episódica. É política de Estado. Eu digo isso porque eu estava em um podcast ontem, onde teve literalmente uma quase agressão. Onde um evangélico, cristão, enfim, disse assim, eu quero ver você... o seu povo gosta lá da Rússia, né? Onde eles matam os gays, onde tá uma situação muito catastrófica. E eu quero ver a opinião do povo cristão sobre a atitude. Eu acho que o evangelho é muito simples, não vou falar um linguajar pastoral aqui pra você. Mas todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Não é que a homossexualidade seja um pecado sozinha. A imoralidade sexual é um pecado. Partindo do pressuposto que você concorda que para nossa religião a homossexualidade é um pecado? Para nossa. Eu compreendo. Você compreende, mas não é só a homossexualidade, a imoralidade sexual. A Bíblia diz que se eu sou casada, eu sou casada. A Bíblia diz que se eu pensar em alguém, se eu desejar alguém na minha mente, eu já adulterei com essa pessoa. Você tem noção disso? Tá, agora eu vou te dar um exemplo. Eu falei pro meu marido hoje, eu não penso em outra pessoa. Eu penso somente em você. Eu tenho um relacionamento monogâmico, de fidelidade, lealdade, respeito, de onde vem essa moral do monogâmico? Cumplicidade. Porque isso foi constituído com o cristianismo. Na verdade, você tem uma moral cristã. Na verdade, isso vem do meu caráter. O caráter isso que veio com o cristianismo, porque antes a mulher era abandonada. Do que a minha mãe, que é uma bruxa, me ensinou. A respeitar. Sua mãe tem conceitos cristãos, então. Todos nós temos, né? Sim. Todos Concorda nós temos. que é uma coisa boa? É uma coisa ótima. Então, a mulher não é abandonada porque o homem precisa estar governando a sua casa. Eu nunca disse que a mulher é abandonada. Eu disse que eu não aceito a palavra submissão. Tá, enfim. Eu só quero te dizer que nós estamos no mesmo barco. Todo mundo aqui é pecador. Não é só a imoralidade. A pornografia. Se eu assistir a pornografia, eu estou... Mas eu quero saber da Rússia, fazendo amor. imoralidade sexual. Não, a gente... Sim, eu entendo. A pauta é o gay, eu quero... não é? Não. A perseguição gay. Não. Na Rússia. Se vocês concordam com esse ato, no caso. De matar gays? Claro que não, né? E a fala desse pastor, como vocês enxergam Não é um isso? pastor. O que ele é? Ele não é um pastor. Ele é um cristão. Não, se diz... Quando você afirma que ele é um pastor, você está confirmando a Bíblia, porque a Bíblia, ela diz que iriam vir falsos mestres, iriam vir lobos. Então você não está falando mal do cristianismo. Não, você está confirmando a Bíblia quando você fala. De forma alguma. Eu só quero dizer assim, nós somos pecadores. Não é fácil ser homossexual, não é fácil não assistir pornografia, não é fácil não trair. Quando Deus fala que eu posso... de pornografia. Sim, mas é a imoralidade sexual, entende? Entendi, o amor. bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Então, cada um aqui é pecador. Eu queria ouvir de você, quando você fala que é uma questão episódica e não política, o que você quer dizer com isso? Na verdade, eu quero entender a visão de vocês. Foi uma explicação básica, uma introdução básica, tá? Eu quero entender de vocês sobre um pastor utilizar essas questões. E usei a Rússia como base porque ele usou como base. Tá? Eu quero entender se isso é postura de um pastor, de um evangélico, de um cristão. Tá, na verdade, assim, cada um deve responder pelas suas atitudes, seus atos, aquela questão que houve com aquela pessoa. Eu não posso me responsabilizar pelo ato dele. Claro que todo ato preconceituoso que não é bíblico deve ser rechaçado, certo? Mas é bíblico no caso, né? Não, sim, mas eu não posso responder por ele. Não. Tá entendendo? É bíblico. Não, eu perguntei se você acha certo ou errado. Não, é errado, pra você claro. responder por Sim, ele. é claro que é errado. Agora sim, a questão da Rússia, vamos lá. Que você perguntou a respeito da Rússia, né? Lá na Rússia existe a lei contra a propaganda LGBT. Proibição de manifestações públicas LGBT. Multas e detenções para o povo LGBT. Fechamento de organizações LGBT. Lá em 2023, a Suprema Corte Russa, ela classificou o chamado Movimento LGBT Internacional como um grupo extremista. Ou seja, então, no caso, pelo que eu entendi, você defende a Rússia por uma questão ideológica, mas a própria Rússia, ela é contra o movimento que você faz parte. Não, querido. Tá entendendo? Acho que você não entendeu. Veja pelo seguinte, quando teve a Revolução Comunista, eles perseguiram muitos gays. Né? Você deve saber, você é um cara inteligente, que foi um massacre, uma coisa horrível. E hoje, eles continuam com uma postura até um pouco parecida, assim, de intolerância. Aí você não consegue concordar com a gente que às vezes vocês vão estar mais acolhidos num país majoritariamente cristão, em que muitas vezes é criticado pela comunidade. Não, eu prefiro um país laico.
Sim, mas o país laico é utopia. Eu prefiro o país laico. Que você às vezes vai estar muito melhor com a gente do que lá? Não. Segunda, em relação à questão da Rússia. A Rússia, os caras não gostam mesmo de homossexual, de gay e etc. Então, no momento que você discutia com o pastor, e ele falar pra você ir pra lá, ele tá dizendo o que pra você? Ele tá dizendo o seguinte, você defende uma coisa que lá onde o povo que você defende, ele não aceita isso. Igualmente o Islã. O IFE aí que você estava falando é do Islã. O Islã não aceita homossexual de jeito nenhum. Então é estranho você defender uma coisa que não te defende. Defender o quê, querido? O que você está falando? Eu estou falando da Rússia, não é? E quem disse que eu defendo da Rússia? Não, você nunca entende você o que a gente falou. Não, nem eles entendem. Você nem sabe o que tá falando. Não, eu sei o que eu tô falando. Você tá que falando não tá ouvindo. igual, tá vendo? Você que não tá ouvindo. Por que te tiraram então? Agora sim, eu vou dizer uma coisa pra você. Em relação a essa questão, foi isso que ele falou. Agora, em relação a querer te agredir ontem, se você tivesse feito com ele o que você... Se você fizesse comigo o que você fez com ele, eu também te agrediria. E meus dois seguranças arrebentavam a tua cara. Os meus dois seguranças arrebentavam a tua cara. Não porra nenhuma. Eu vou te respeitar porque o senhor é um idoso. Eu vou te respeitar porque o senhor é um idoso broxa. Eu vou te respeitar porque o senhor é um idoso broxa. Me respeita. Eu faço comigo. Agride eu com o jeito que você agride eu com o jeito que você agride. Agride o jeito que você agride. Bate na minha cara, rapaz. Eu passei 27 anos cuidando de vagabundo, rapaz. Vem bater na minha cara. Vem bater na minha cara. Isso aqui é cara. Vem bater na minha cara. Eu sei. Ai, vai tomar no seu rabo. Poxa, ele tava o tempo inteiro aqui, ó. Ninguém. Eu elogiei todo mundo, o cara tá dele aqui atrás de mim, ó. Sim, eu falei. É isso que costuma acontecer, sabe? Isso que costuma. Não, pra mim, só pra ver se eu não tô assimilando errado. A sua afirmação é sobre esse ocorrido. Se a gente concorda ou não sobre isso que acontece na Rússia. Eu interliguei pastor, essa questão do que foi falado pra mim. Eu quero ver você ir pra onde o seu povo gosta, né? O que ele quis dizer com isso, né? Que meu povo gosta de apanhar, que meu povo gosta, e etc. E eu não acho isso uma atitude de um homem de Deus. Porque se eu for em um debate, o mínimo que eu espero é que as pessoas que seguem Jesus tenham a mesma empatia, o mesmo amor e a mesma conduta. Exato. Eu sei que nós somos seres humanos, sim, mas quando nós estamos dentro da fé e da espiritualidade, nós estamos para evoluir. Ou seja, eu achei extremamente desnecessário as falas dele. Gosto dele. Sim. Inclusive gosto da esposa dele também. Exato. Então, sobre essa fala dele, se eu fosse responder por todos aqui, assim como nós já respondemos, todos nós discordamos veementemente. Assim como eu já debati contra satanistas, já debati contra outros macumbeiros, juntamente com Israel aqui, inclusive, então, e em todos os debates eu sempre deixei isso muito claro. Eu posso não concordar com as suas práticas, mas só que eu amo a pessoa que você é. Então, se a sua afirmação, o seu questionamento foi sobre isso, é que a gente é totalmente contra a fala que foi dita. E sobre a questão da Rússia. Também somos não somente contra a Rússia, mas ao Irã e a qualquer país que persiga qualquer tipo de gente. Entendeu? Nós não vamos ser favoráveis à perseguição contra gays, contra lésbicas, contra negros. Não. Totalmente nós sempre fomos, ou pelo menos na grande maioria, sempre seremos contra isso. Perfeito. Até porque o amor que Cristo nos ensina não é esse. Não é? Se a religião de vocês prega o amor, perfeito. Exatamente. É sobre isso. Então, é sobre isso. Tá. Obrigado. Mas falando sobre a Rússia em si. A Rússia, ela tem as políticas, como acho que o Davi trouxe, né? As políticas dela. Elas não são contra a pessoa ser gay, mas sim sobre talvez uma possível influência que tenha nas ruas. Então eu acredito que... Que tipo de influência? Por exemplo, aqui em São Paulo, se não me engano agora, vetaram crianças na parada gay, por exemplo. Isso é algo que a Rússia tá tentando Então nós também temos que tirar o carnaval. Não, concordo. As novelas da Globo também. Concordo. Sim. Concordo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque durante muitos anos, eu que tenho 33, eu vejo a mulher ser extremamente erotizada. Isso tem que acabar. E taxada como um pedaço de carne, como um objeto e por aí vai. E nós vemos isso na rua, né, no carnaval. Sim. E eu não concordo com muitas práticas que acontecem dentro das paradas gays. Sim. Não concordo. Sim.
Pode falar. Posso? E eu acredito que essas políticas na Rússia, claro, existe uma perseguição, a gente sabe, todo mundo aqui sabe a realidade. Mas eu acredito que na teoria não era pra isso acontecer. Então sim, todos nós somos contra a perseguição homossexual que acontece lá, a perseguição com qualquer tipo de minoria. Só que eu acredito que, voltando pro tema, né, da Rússia em si, as políticas que eles colocam é justamente pra, talvez, proteger as crianças de uma certa influência, uma influência dentro de escolas, por exemplo, a gente vê países... outros países, né? Não tem outros países dentro da gente. É que, na verdade, ninguém se torna gay, meu amor. Não tô falando isso. Sim, então essa influência não existe. Porque eu fui criado por 3 homens héteros. Sim. E eles não me influenciaram a ser hétero. Mas o que eu quero trazer pra vocês é uma coisa positiva. Sim. Que todos vocês, mesmo sendo de outra religião, vocês igual têm um pensamento que não se deve perseguir os gays. Não, a gente não pensa. Ela é muito erotizada. E principalmente dentro do feminismo, não do cristianismo, tá? Onde a mulher só serve pra procriar? Claro que não, nem um pouco. Não, a mulher não só serve. É que assim, enquanto é louvável ter uma carreira, mas nós entendemos que enquanto uma mulher tem uma carreira... A mulher da casa também é maravilhoso. Enquanto uma mulher tem uma carreira, uma mãe tá construindo a próxima pessoa da sociedade. Perfeitamente. A mãe, ela cria o ser humano. Né? Então nós cremos que nós estamos dando continuidade ao povo de Deus, gerando uma criança. Eu acho que a mulher, independente de onde ela se sinta bem, é o importante. Se ela se sente bem em casa, se ela se sente bem trabalhando. Mas quando a gente quer ficar em casa, o feminismo nos condena. Acha que a Simone de Beauvoir fala que a gente é parasita. Eu não condeno. Mas o feminismo sim, você é feminista? Eu sou feminista, então, mas eu não sou extremista, né? O feminismo, assim como a Bíblia, tem regras. Eu não sou extremista, eu tenho meus pontos de vista. Inclusive, eu não tenho partido político, eu sou bem universalista com relação à religião. A minha questão é de defesa à mulher. Só para concluir, antes que eles me tirem, eu só quis dizer que ninguém consegue alcançar esse padrão moral que Deus estabeleceu. O único que conseguiu alcançar esse padrão moral foi Cristo. Mas se eu sou um representante de uma religião, eu preciso. Não, você ser cristão é você reconhecer que você é pecador e depender da graça de Deus. Precisa ter autocontrole, mas eu te entendi. Que vem do dom do Espírito Santo. Exato. No meio de uma roda cristã, falar que mulher cristã é só pra procriar é uma falta de respeito. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que na Bíblia está escrito que a mulher, ela serve para procriar. Não, a Bíblia não tá escrito só isso. Só isso não, mas está escrito. E eu falo isso com indignação. Sabe qual é a primeira expressão que aparece na Bíblia a respeito da mulher? É Isha, que significa socorro bem presente. Essa palavra só é usada pra se referir ao próprio Deus. A mulher na Bíblia é a coroa da criação. Em momento nenhum a Bíblia diminui a mulher. Eu sou uma mulher casada há 13 anos, mãe de 3 filhas, eu trabalho, eu estudo, eu sou doula, eu danço, eu saio com minhas amigas e eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou uma mulher submissa. Porque a submissão não é ser capacho. Tá, volto a te dizer. Quando eu falo que na Bíblia está escrito que a mulher serve para procriar, eu falo que a mulher não necessariamente precisa se casar com alguém, precisa necessariamente ter filhos, precisa necessariamente fazer o que está na Bíblia. Eu conheço diversas mulheres que estão extremamente felizes, não sendo submissas a homem, não procriando, estar abaixo. Não. Biblicamente não. Mas aí que tá, biblicamente. Submissão é se submeter a algo. Tá, mas você tá falando da submissão bíblica, certo? A mulher que cristã se coloca em posição de submissão. Eu sendo um defensor das mulheres, eu não posso pegar uma visão cristã pra defender as mulheres. Eu falo pra todas as mulheres, não sejam submissas aos seus maridos, andem lado a lado. Tá, agora eu posso falar como mulher o que é ser submissa pra mim? Claro, deixa eu só concluir. Tá. Então eu defendo a mulher que faz aquilo que ela tem vontade. Você se sentir confortável dentro da sua religião, da forma que você acredita e etc, pra mim tá tudo bem. Se você está bem, está protegido, eu acompanho você e seu marido também nos debates, tá tudo bem. Não é um problema pra mim. O que é o conceito de submissão pra mim? Ele que tá aqui na minha frente, se ele levanta agora e puxa uma arma pra mim, é obrigação do meu marido se jogar na minha frente e levar o tiro. Isso é submissão. É o homem estar disposto a levar o primeiro impacto pra que a família não seja atingida. Isso é submissão. Então a submissão bíblica não é o marido mandar a mulher calar a boca, o marido bater na mulher. O homem que faz isso em casa tá em pecado. E detalhe, a Bíblia fala que as orações dele não passam do teto. Olha o nível que Deus trata essa questão. Claro. E deixa isso muito claro. Então, quando a gente fala dentro do cristianismo, porque a mulher cristã é uma mulher submissa, de novo, a mulher não é um capacho, entendeu? A mulher não é um capacho, essa não é a posição da submissão. Agora, falando um pouco do seu trabalho com mulheres. Pra você ver que eu não tô aqui pra dizer que a minha religião é certa ou errada, e que eu fiz questão de pegar esse final de tema pra vocês falarem, e eu queria que você falasse isso. Que na Bíblia não tá escrito que a mulher vai apanhar de homem. Não, nem deve. Entende como a minha intenção não é dizer que a tua religião é ruim? Sim, que a minha intenção é que você, como uma mulher cristã, diga o que é importante. Mas você entendeu também o conceito de submissão? Entendo. Que infelizmente tá deturpado? Entendo, e eu fiz questão que você falasse. Sobre a pauta, eu discordo completamente de perseguição, de fazer justiça com as próprias mãos, de condenar, de apontar o dedo. E eu acredito até que muitas pessoas que não conhecem a Cristo têm raiva de Cristo, de Deus, por conta desses mal representantes, posso dizer assim, de pessoas que usam o nome de Deus, mas de fato não conhecem a palavra, não servem a ele verdadeiramente. E na questão da submissão da mulher,
não é que a mulher vai se submeter a qualquer tipo de homem, porque existe sim muitas pessoas que usam disso, a mulher tem que ser submissa pra bater, pra falar, não, fica calada, mas sim de estar debaixo da mesma missão e submissa a um homem que vai, como ela falou, dar a vida por ela, pela família, que vai amar ela como Cristo amou a igreja. Nunca desrespeitá-la. Nunca desrespeitá-la. Não só a mulher, eu acho que o respeito é algo acho bonito. Básico, mas essa questão da submissão, acho que as pessoas têm esse olhar muito deturpado de, não, porque tem que apanhar assim, tem que ficar calada, só que não se trata disso. E é isso que as pessoas precisam entender. Isso que as pessoas precisam entender. Que a mulher evangélica não é uma mulher que se submete a apanhar, a ser agredida, a calar a boca se o marido mandar. Isso, até porque eu acredito que a mulher cristã, ela tem que ter esse discernimento. Ela não vai casar com um cara que vai bater nela, ela precisa escolher um homem que verdadeiramente sirva a Deus, justamente para que isso não ocorra. E se aconteceu antes dela conhecer verdadeiramente a Cristo, dela se sujeitar a isso, ela precisa orar para que esse homem mude, ou se realmente for o caso, dá um basta, porque Deus também perdoa o tempo da ignorância. Perfeito. Amamos você, não odiamos você, não perseguimos você. Eu sou contra a perseguição de qualquer pessoa. Independente de credo, partido político, eu sou contra. Agora, por outro lado, eu também sou contra, de certa forma, o que muita gente está fazendo no Brasil e em muitos outros países. Então, a União Soviética tem, de certa forma, a Rússia tem, de certa forma, aí a tradição da família. E aí estão preocupados, por exemplo, com esse ativismo do movimento LGBT. Então, eu sou contra o ativismo LGBT. O senhor não se preocupou com a pauta das mulheres e se preocupou em voltar na pauta que a gente tinha trocado? Mas é o assunto, não é o tema, agora é o tema. Não, mas a gente combinou outra coisa, que a gente ia dar espaço para as mulheres.